Então, mais uma vez, bom dia. Nós somos da primeira Mostra de Cinema do Vale do Ribeira. Esse projeto foi realizado com o apoio do PROAC Editais, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e do Governo do Estado. E a gente está aqui com os realizadores dos filmes que vocês assistiram. Estamos aqui com Leon Andreassa, diretor do filme 3 e 3, Xande Novaski, o roteirista e assistente de direção do filme 3 e 3, e a Tainá Almeida, que é a diretora do filme Sobre Olga. Quero agradecer ao professor Kleber Chiquinho por estar recebendo a gente aí em Cananéia. Estamos todos com vontade de estar aí com vocês, mas vamos fazer essa conversa virtual, não é, Kleber? E dar as boas-vindas aos alunos e saber o que vamos abrir esse debate e saber o que vocês querem perguntar para os nossos diretores. Antes disso, vou pedir para o Leon, para a Tainá e para o Xande se apresentarem rapidinho. Primeiras damas, Tainá. Olá, pessoal. Eu sou Tainá Almeida, sou roteirista e diretora do Sobre Olga, que vocês assistiram. Sou natural de Registro, porém estou em Recife, Pernambuco, atualmente. E, enfim, estou aqui aberta para qualquer dúvida ou pergunta que vocês tiverem. Prazer. Obrigada. Bom dia, pessoal. Eu sou o Leon, diretor do 3 e 3. Eu, quando tinha a idade de vocês, era da turma do Fundão e vim parar no cinema, né? O pessoal critica muito a turma do Fundão, mas é bacana porque dá criatividade, né? Enfim, uso essa criatividade hoje aqui no cinema, enfim, e vamos tocando o barco. Estou à disposição, tá? Podem perguntar, vai ser um prazer enorme responder todas as dúvidas, questões, está à disposição. Oi, pessoal, eu sou o Xande Novaski, eu sou roteirista e um dos assistentes de direção do curta-metragem 3 e 3. Estou aqui à disposição também para responder as perguntas que vocês enviarem, tá ok? Então, vamos lá. Quem quer começar? O que vocês acharam dos filmes? Vocês têm alguma questão para trazer para os nossos diretores? Kleber? Oi, gente, bom dia. Bom dia. Eu, pessoalmente, achei bem interessante, né, os dois filmes. A gente já estava na expectativa desde a semana passada, né, de assisti-los, e aí deu aquele problema com a internet e tal. E aí na verdade, eu queria perguntar para Tainá, assim, como que surgiu a inspiração para fazer o Sobre Olga? Então, inicialmente, eu gosto muito de cinema, enfim, comecei gostando muito de cinema surrealista ainda na faculdade, eu sempre gostei muito de literatura fantástica também, acho que eu também tinha feito uma disciplina na faculdade em que a gente estudou realismo mágico, fantástico, realismo maravilhoso dentro da literatura e dentro do cinema. E acho que uma das diretoras que eu gosto muito e sempre gostei também foi Lucrécia Mattel, que trabalha algo de estranhamento e algo de... Acho que é muito dessa literatura do realismo maravilhoso que a gente tem, que é dentro da literatura latino-americana, que influenciou esses roteiristas e diretores da cinematografia latino-americana. Mas aí, partindo daí, e partindo da minha realidade, que eu sempre pauto, que é a minha realidade de ter vindo do Vale do Ribeira, de ter transitado por essa cultura caiçara, ribeirinha, indígena. Eu tenho uma ligação muito forte com a minha avó, enfim, eu morei com ela por muito tempo, e ela
é de Cananéia, de Itapitangui, que ela foi para registro, ela foi adotada ainda criança, e ela sempre trouxe muito forte essa cultura medicinal de ervas e de me ensinar a lidar com a terra e ter toda essa paciência para explicar. Então, para mim, quanto a minha realidade, quanto o que eu tinha aprendido, eu tinha uma visão desse mundo, eu acho que é muito também da cultura indígena, algo fantástico, sabe? Eu estava até contando na outra escola que para a cultura indígena não existe, acho que me perguntaram se os meninos guaranis eram espíritos. Aí eu falei que na minha criação eu não tinha visto eles como espírito, porém essa questão do fantástico ele vem a calhar exatamente pela cultura indígena de que a gente convive junto com os espíritos numa mesma realidade. Não existe um mundo espiritual e o um mundo terreno, né? Então, enfim, só para dar esse balanço geral, mas veio principalmente da minha realidade dentro do Vale do Ribeira e dessa minha ligação com a mata e sempre gostei muito de, enfim, como era um trabalho de conclusão de curso também, né, esse da faculdade, o trabalho que a gente precisa apresentar no final da graduação, eu vim rememorando e pensando muito na minha vida e principalmente a infância ficava pulsando, assim, sabe? Então, eu sempre fui marcada muito por criações da TV Cultura também, de produções infanto-juvenis. Então, eu acho que partiu um pouco de cada, assim, dessa minha realidade com o Vale, com essa cultura caiçara indígena, e com essa minha ligação com a infância e com essas produções que marcaram a minha infância, sabe? Castelo Rá-Tim-Bum, principalmente, eu acho que da TV Cultura, que é uma produção, enfim, que é um exemplo e que ganhou vários prêmios mundiais e internacionais na época, e que tem essa questão da fantasia ligada à cultura brasileira. Então, eu acho que foi muito essa influência assim, que teve na minha criação. Kleber, mais alguma questão? Vou abrir aqui. Vocês ouviram? Não. Será que ele pode chegar aqui mais perto da câmera e falar o nome e formular a questão? Está com vergonha? Cunhado. Ele perguntou para o Leon e para o Xande quem teve a ideia de fazer, né, o curta-metragem de vocês. A ideia surgiu... Qual é o nome dele, Kleber? Gabriel. Qual é o nome? Gabriel? Então, Gabriel, a ideia surgiu de uma experiência minha mesmo, né, que eu tive. Não foi nada parecido com um filme, mas o que aconteceu foi o seguinte: teve uma época em que eu acordava todas as madrugadas entre 3 e 3:30 da manhã, e não tinha explicação. Eu falei, poxa vida, isso está me atrapalhando, eu estou perdendo o sono, estou acordando sempre religiosamente nesse horário, o que está acontecendo? Aí eu falei com médicos, não me deram uma explicação satisfatória, fui pesquisar na internet, existiam várias e várias teorias, falavam que a hora né, desde a coisa mais esdrúxula, como a hora do demônio, né, aquela coisa mais de lenda urbana, falavam que era a hora que o planeta Terra estava recebendo energia do cosmos, enfim, uma série de teorias, uma série de histórias, né? E nenhuma delas, na verdade, tinha uma resposta fechada, né?
Bom, aí uma bela madrugada, eu acordei, olhei no relógio, era exatamente 3h03. E aí me veio a ideia, puxa vida, isso aqui dá um roteiro de filme, né? E aí eu comecei a pensar, pô, caramba, né? 3h03, o que que eu posso falar? Eu, pessoalmente, gosto muito de ficção científica, então eu já coloquei uma questão de ficção científica no meio, né? Coloquei questões para as pessoas pensarem sobre a vida fora da Terra. Será que os extraterrestres existem? E se existem, será que são parecidos com a gente ou são diferentes? E aí a gente foi criando. O Xande é um parceiro de longa data, há mais de 10 anos a gente se conhece, a gente já trabalhou já em inúmeros outros projetos, e eu falei para ele, cara, vamos construir esse projeto, esse curta aqui, né? Você é roteirista premiado, conheço o teu trabalho, vamos escrever. E aí eu passei a linha mestra da história para ele, né? Joguei o que estava na minha cabeça no colo dele, e aí ele foi desenvolvendo o roteiro. Ale, aí passo a palavra para você agora falar um pouquinho do roteiro, como é que foi esse processo, enfim. Sim, eu escrevi o roteiro pouco antes da chegada da pandemia. E nós até íamos rodar o filme, né, Leon? Em meados de março, abril, e a pandemia ela jogou para frente. Nós acabamos rodando o filme bem depois. Mas o que o Leon me passou foi a sinopse, que é o resumo do que seria a história. Ele ali já descreve quais serão os personagens, mais ou menos como eles vão andar durante o percurso da história. E aí eu, como roteirista, divido isso em cenas. Xande? Oi, voltou. Voltou? Deu uma cortada, deu uma cortada. Volta um Voltou pouco. agora, né? Aí você, como roteirista, Então, eu, como roteirista, dividi todas as informações que o Leon me passou em cenas, em ações, em diálogos. Passei para o Leon, ele fez as devidas correções. Nós chamamos isso de tratamentos. Um roteiro, geralmente, ele não é rodado no primeiro tratamento. Então, ele vai, as pessoas analisam, pedem as modificações, volta, o roteirista faz as modificações, manda novamente. O 3 foi rodado no terceiro tratamento, né, Leon? isso. O terceiro, 3 então, e 3, terceiro tratamento, agora que eu me é, dei conta, é verdade. ele foi modificado, ele teve, além do roteiro do primeiro rascunho, ele foi modificado mais outras 2 vezes para que chegasse no que vocês viram na tela. Eu acho que eu queria trazer para vocês uma coisa que é bastante importante no audiovisual, que é esse aspecto do argumento e do roteiro, que é onde a ideia que foi pensada pelos realizadores vai virar um filme. Então, na mostra, nós tivemos 3 gêneros apresentados, que foi animação, a ficção, que são os filmes do Leon e da Tainá, e também tivemos filmes de documentários. Então, talvez fosse bacana mostrar para eles, eu acho que eles tiveram a oportunidade de assistir os filmes de documentário que foram realizados pelos diretores de Cananéia, que participaram da mostra, mas essa diferença entre um filme de ficção e um documentário, e assim como é diferente também dos filmes de animação. Então, para vocês terem uma ideia do que é o cinema, do que são os gêneros cinematográficos. Você quer começar, Tainá? Você está sem áudio, Tainá? Obrigada. Eu, por exemplo, participei da mostra com um curta de animação feito em rotoscopia, que é uma técnica. A animação existem várias técnicas dentro da animação, que você pode ser desde stop motion, desde 2D, 3D,
e a nossa é rotoscopia. Tem outras técnicas também. A de rotoscopia, principalmente, a gente partiu de um argumento. Nós gravamos, isso é bem legal, porque foi um trabalho bem artesanal. A gente gravou um filme, um curta, com atores. Tinha os atores, a gente gravou o filme normal, só que o bom é que sem muito tratamento, sem iluminação, sem nada, para quê? Para a gente ter um filme feito com pessoas e depois a gente imprimiu frame a frame, que são as fotografias por segundo, assim, sendo mais, enfim, sendo mais simplista, né, para vocês entenderem. E depois a gente pega quadro por quadro dessas fotos, desenha por cima, volta para o computador para animar essas imagens. Já a ficção que vocês assistiram sobre Olga, ele parte de um roteiro, né? Então, é um roteiro técnico, que também não necessariamente a gente parte de começo, meio e fim. Eu acho que comecei, acho que uma das primeiras cenas que eu pensei primeiro era essa questão subjetiva dela com o dente, que essa dor remeteria às dores, às questões familiares, e depois, posteriormente, eu fui construindo, entendendo quais eram os conflitos familiares e quais eram, enfim, os outros conflitos dela com os amigos. Mas nessa questão da ficção, partiu assim, comecei por uma cena, as pessoas às vezes começam por um argumento, tem a história também completa, um argumento que é a história corrida, né, mais literal, sem diálogo, e depois o tratamento você vai reescrevendo isso e colocando diálogo, definindo muito melhor os locais onde se passa e tudo isso. O documentário, ele é uma imensidão de possibilidades, assim, você pode desde ter um roteiro prévio, você conhece uma comunidade, quer gravar lá com a comunidade, porque você acha interessante a história que essa comunidade tem para passar, e você simplesmente vai gravar, conversar com todo mundo, fazer todas as perguntas que você queira, e posteriormente você vai assistir todas essas imagens, horas de imagens, e vai montando o seu filme, se você quiser algo assim, sem roteiro, né? Ou minimamente sem roteiro. Você pode fazer isso num documentário. Porém, hoje também a gente dá muito mais intenção nesse roteiro de documentário. A gente faz um roteiro guia, né? Que não vai dizer exatamente o que vai se passar, porque a gente não tem como prever o que as pessoas vão falar na comunidade. Não é igual o roteiro de ficção, né? Que você é tudo muito controlado, você sabe a cena que você vai gravar, agora a gente vai gravar essa cena, o ator vai fazer isso. Agora, numa comunidade, num roteiro de documentário, isso não acontece. Mas se você conhece exatamente, fez pesquisa, foi naquela comunidade, sabe que a história da dona Lúcia, você sabe a história dela, então você vai chegar lá e falar assim, lembra a história que você já me contou? Tem como falar de novo? Então, quando você conhece, tem uma pesquisa prévia no documentário, você tem como colocar essas indicações no roteiro de documentário, né? Porque você já conhece, então fala assim, eu vou lá na comunidade, eu vou gravar a comunidade, tem os meninos que jogam bola lá sempre, então você já sabe isso. Depois eu vou conversar com a dona Lúcia, vou perguntar daquela história que ela já me contou, porque no documentário, enfim, também existe documentário híbrido, que é o documentário em que você coloca um pouco de ficção, né? Ou no caso, você ficcionaliza a realidade, você simula, faz algo mais ficcional sobre a realidade daquele lugar. E
são muitas possibilidades. Assim, acho que é isso. Eu acho que o Xande pode complementar. É uma vastidão de possibilidades. Sim, o documentário ele abre espaço para você colocar tanto a, o drama, a dramaturgia da situação e mostrar a realidade também. Então você pode mesclar, né? A gente, eu não sei como que hoje o pessoal está classificando, mas a gente sempre chamou isso de docudrama, né? O documentário é onde você mostra ali a realidade e mostra uma simulação do caso. O documentário, ele realmente ele vem com um pré-roteiro. Realmente é o que a Tainá disse, ele é um guia. Você exemplifica ali o que pode acontecer, mas o momento é o que vai mostrar realmente a realidade. Você, de repente, pode se deparar com uma pessoa que se emociona demais, a equipe se emociona com essa pessoa, né? E isso não estava programado no roteiro do documentário. Então, como vocês vão levar isso? Vão deixar rolar a cena, vão cortar e todo mundo chorar, se acalmar e depois voltar novamente. Isso, o diretor, ele é a pessoa que vai guiar este momento. Tá bom, pessoal? Leon, alguma coisa? Acho que vocês responderam já super bem, né? Eu só gostaria de complementar o seguinte, que às vezes um documentário ele pode ser tão interessante ou mais do que um filme ficcional, né? Não necessariamente um documentário ela é aquela coisa chata, parada, muito pelo contrário. Dependendo do diretor, dependendo da visão, você consegue fazer cortes rápidos, corta para um entrevistado, corta para o outro, que um está falando, o outro vai lá e complementa, então se torna um produto bem dinâmico. E aí vou dar um exemplo, quando que a gente usa um docudrama, que é a mistura das entrevistas com as pessoas reais, com a utilização dos atores. Então, por exemplo, vamos produzir um documentário sobre o Antigo Egito. Não tem como ir lá e você entrevistar o faraó. Já morreu há 5.000 anos, não tem como. Então, você vai entrevistar o arqueólogo de hoje, falando sobre as coisas do Egito Antigo, e aí, conforme ele vai falando, você filma um ator caracterizado, por exemplo, de faraó, fazendo aquelas coisas que o arqueólogo tá explicando para a gente. Então, você mistura a parte ficcional, a parte do ator, com a parte real, a pessoa gabaritada para falar sobre o assunto. E aí, assim, até falando em questão de documentário, eu sei que, por exemplo, Cananéia tem muitos relatos de avistamento de OVNIs, né? Eu gostaria de ver um documentário sobre esses avistamentos. Eu nunca vi. Teve algum já lançado que alguém fez, Xandi? Eu gostaria de ver. Eu não conheço. Tá lançado o desafio aí para eles, Mônica. Sim. E o documentário também ele funciona bastante com imagens de arquivo, tá? Né, a questão, lógico, lá do Egito, né, o faraó, ele 5.000 anos, nem imagem tinha, né? Mas algo mais recente, vocês podem utilizar imagens de arquivo para acrescentar e incrementar o documentário, né? Me veio na cabeça agora aqui um documentário que eu amo, que é o The Croquettes, né, tantas imagens de arquivo ali que você assiste, quer assistir novamente, assistir o filme. Então, o documentário é essa mescla de todas essas informações, entrevistas, imagens de arquivo,
a parte ficcional ali que você pode colocar, tá bom, pessoal? Kleber? Bem legal, gente. Achei bem didática esses toques, né, essas informações. Eu queria que vocês falassem, por exemplo, para que se algum deles aqui, delas, né, tiver interesse, né, de seguir por essa linha, de trabalhar com cinema, né, com produção de vídeo, o que vocês aconselhariam, assim, como se fosse a primeira etapa, né, o primeiro passo para eles iniciarem, e a importância, né, desse papel da juventude, né, como que vocês veem o papel da juventude hoje, né, nessa produção de filme, né, no cinema? Tainá? Primeiro, eu acho que eu posso falar um pouco do meu caminho, assim, que eu acho que tem muito a ver com a realidade deles também. Eu sou de escola pública, de registro, ontem a gente até fez uma conversa com o pessoal lá da José Pacheco Colomba, que é a escola estadual. Eu fiz o Enem e depois eu fiz o SISU, e entrei numa universidade no curso de cinema de Foz do Iguaçu, Paraná, UNILA. Eu estava contando ainda que a minha realidade, eu sou a primeira pessoa a sair da minha família a fazer um curso de graduação fora, vindo de escola pública, existia todo um receio de sair da cidade, não existe esse hábito e essa cultura dentro da minha família, né, das pessoas saírem sozinhas, estão sempre juntas, né, o núcleo familiar sempre junto, nunca se separam. Mas eu, com todo o receio, lembro, me inscrevi, fiz as provas, na época nem sabia onde ficava Foz do Iguaçu, só sabia o que era a cidade por coisas que eu lia, mas entrei na rede social da universidade, no Facebook na época, contei minha história, falei, olha, talvez eu seja chamada agora, como é que vocês, enfim, se organizam, né, para morar, porque eu não tinha como me manter nem nada. E aí que eu soube que várias universidades públicas têm políticas para que o aluno se mantenha dentro da universidade, que é tipo ou auxílio moradia, ou moradia estudantil, ou auxílio alimentação também, dependendo da renda, ou dependendo se vem de outro estado. Então, eu acho que às vezes a gente não tem noção dessas possibilidades e sente um certo receio. Então, eu acho que vocês primeiro precisam se jogar nisso, isso é uma possibilidade, né, da universidade. Outra possibilidade que tem são os cursos técnicos. Existem os institutos federais, às vezes eles têm curso de edição e montagem, tem direção de arte, às vezes, lembrando que o cinema não é só fotografia, não é só o fotógrafo, ou o diretor, ou o roteirista, tem uma cadeia de profissionais que trabalham unidos, então, se você gosta de desenho, você pode trabalhar com cinema, se você gosta de figurino, alguém super antenado em moda, lê sobre isso, gosta de pensar roupas, gosta de pensar, estudar história, né, porque acho que figurino, eu sou muito ligada em direção de arte também, mas figurino você vai pensar desde a época que o filme é, então você faz uma pesquisa histórica, você pensa a roupa que era naquela época, você, enfim, são trabalhos criativos que tem dentro do cinema, mas também existem outros trabalhos mais burocráticos, desde contador, desde advogado que entenda de legislação para cinema, montagem, né, que é a edição, assim, sendo mais simplista também para que vocês saibam,
é uma coisa que está aí, né, para a juventude, as pessoas editam no celular, vídeos para a internet, isso faz muito parte, né, dessa realidade, porém, aí é só uma especialização um pouquinho com programa de edição de computador, assim, para imagens mais pesadas e, enfim. São campos que a gente consegue sanar desde uma graduação até um curso técnico. E eu acho que a importância da juventude é porque a tecnologia está caminhando. O que a juventude é hoje é tudo que a gente encontra de tecnologia. A gente tem que correr atrás da juventude, na verdade, para conseguir dar conta do nosso trabalho também. Porque talvez eles já nasçam sabendo muita coisa e a gente, para se reciclar dentro da nosso trabalho, que tem muito a ver com tecnologia também, a gente tem que correr atrás. Então, eu acho que o cinema é um trabalho super da juventude, na verdade, de linguagem, você assistir filmes, muitos filmes, você elaborar questões conceituais de época, enfim, de expressões possíveis, elaborar, dialogar várias artes, né? Então, você consegue desde lidar com um ator que vem, às vezes, do teatro, ou, enfim, essa linguagem dramatúrgica com algo mais tecnológico, você pensar isso na pós-edição, num efeito especial, né? Quem também gosta de efeitos especiais também dá para se profissionalizar nessa área. Então, é um campo bem vasto. E também composição sonora, de som, música, trilha original, tem campo para todo mundo. Eu acho que é bem vasto e bem diverso, assim. Eu, se fosse jovem, ia querer fazer cinema. Leon? Eu tive um caminho bem diferente da Tainá, pessoal, porque eu me formei em engenharia, nada a ver com cinema, né? E acabei abrindo a produtora aqui como uma oportunidade de negócio. Eu enxerguei uma oportunidade para ganhar dinheiro e abrir empresa. Então, assim, eu fui aprendendo a fazer cinema no dia a dia, né? Então, assim, eu acho que complementarmente o que a Tainá falou, que assim, ela e o Xande, né, tiveram uma formação na área do audiovisual e que isso, obviamente, te dá um monte de subsídio. Eu acho que, além disso, é importante ter a parte prática, que foi a parte que eu tive. Então, assim, que dica que eu daria para vocês? Quem de vocês quiser iniciar, quiser seguir essa carreira de cinema, não precisa esperar chegar até a faculdade, não precisa esperar se formar na faculdade de cinema. Eu acho que vocês podem começar já, com um celular, com uma câmera emprestada, um celular emprestado, e começar a filmar qualquer coisa, porque é assim que se aprende, na verdade é no dia a dia. Mesmo eu, engenharia, eu só fui aprender engenharia, na verdade, no dia a dia, depois que eu saí da faculdade. Então, o cinema você aprende também no dia a dia, né? São macetes, dicas que não te ensinam na faculdade, isso todas elas, né? Então, sair fazendo, né? Quem gosta de cinema e não sabe por onde começar, não importa, sai fazendo, começa a filmar o que der na telha, o que der na cabeça, né? E outra coisa, assistir muitos filmes, né? Eu gosto, por exemplo, filme de Hollywood, né? Grandes produções. Então, eu fico assistindo, mas ao mesmo tempo eu fico analisando, caramba, né? Como é que será que eles fizeram essa cena? Poxa, essa iluminação aqui, onde que será que está, né, o tripé lá com o iluminador, né? Poxa, como que eles fizeram esse efeito especial? Então, eu fico me perguntando, eu fico assistindo o filme e analisando, como é que será que foi feito isso? Como é que será que foi feito aquilo? E aí eu tento reproduzir algumas coisas, erro pra caramba, acerto outras, e aí vou, enfim, lapidando, né, as cenas, lapidando o filme, vou melhorando e isso vai me trazendo conhecimento. Então, assim, dica que eu dou para vocês é mão na massa. Xande, que dica que você dá? Sim, eu iniciei, eu me formei em rádio e TV, porque naquela época curso de cinema era um curso muito caro, porque não existia o digital, era só película.
Então, eu busquei o rádio TV e depois eu passei a ir atrás de cursos de complementação, de especialização, aí sim na área de cinema. Eu sempre comento com os meus amigos que a minha carreira no cinema tem o antes e o depois da oficina que eu fiz na Ilha Comprida, que teve a direção da Mônica, do Eduardo, e eu estudei com grandes profissionais do cinema, pude entender realmente o que cada área fazia, e a partir daí o meu olhar para o cinema se tornou outro. Então, eu digo para vocês, querem fazer uma faculdade, busquem, mas também tem cursos técnicos, também tem oficinas, e essas oficinas, elas têm oficinas que são completas. A da Ilha Comprida, eu aprendi a lidar com Foley, né? Aqueles sons que você coloca depois, né? O Foley, você né? O Diabo Veste Prada, lá que a Meryl Streep, no início, ela entra, mostra ali o salto alto dela, né? Pá, 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 aquilo ali, esse som é colocado depois, não é ali na hora o salto dela. Então, tem toda uma mágica por trás do cinema que vocês também podem se interessar. Som, a direção de arte, figurino, a própria direção, roteiro. O cinema, ele é muito amplo. Então, pessoal, se vocês têm vontade, a hora é agora. Kleber? É isso, gente. Muito boa. Me sinto contemplado assim, com essas falas. Eu, como um grande incentivador da juventude, assim, vejo que o que vocês falaram assim, vai muito de encontro com o que eu penso também, né? E é isso que eu tento também nas minhas práticas aqui, repassar, né, os estudantes, né, como encarar, né, esse caminho, né, se for do interesse deles e delas. Mais alguém aí quer falar, gente? Quando é aula normal, eles não param de falar um minuto. Agora quer tu falar? Então, acho que a gente trouxe esses conteúdos para vocês. A gente recebeu 224 filmes para essa primeira mostra de cinema do Vale do Ribeira. Foram 224 filmes inscritos. Nós tivemos uma mostra de curtas-metragens, que eram filmes realizados com até 15 minutos. E foram 7 filmes selecionados pela curadoria e 5 filmes de média-metragem, que são acima de 15 minutos. Essa minutagem foi usada usando uma referência da Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, que é a agência que regula o setor audiovisual no Brasil. Então, a mostra pensou essas obras de curta-metragem e de média-metragem a partir dessas minutagens. E nós também oferecemos filmes de longa-metragem durante o festival, durante as exibições, elas aconteceram no formato online, e a gente tem uma expectativa muito grande de realizar exibições presenciais. Agora que a pandemia, a gente espera que dê um alento para todos nós, né? Claro que com as devidas seguranças, todo mundo respeitando as normas sanitárias, de higiene, enfim. Mas essa é a nossa proposta. E, Kleber, agradecer profundamente a você por ter recebido a gente aí em Cananéia. Eu vivi um período da minha vida em Cananéia, foi um período bastante interessante, que era da tentativa de construção do Conselho Municipal de Políticas Culturais.
a gente até teve junto nessa empreitada, né, Kleber? E a importância de todo mundo participar. Jovens, a gente, antes de entrar nesse debate de vocês, estava dizendo da importância, a gente está no ano de decisões importantes no Brasil, né? E as políticas culturais são construídas nos municípios, nos estados, na nação, né? Nesses entes federados que vão fazer com que vocês possam ter um futuro profissional de acordo com o desejo de vocês, mas também, como cidadãos, ter essa cobrança, ter essa militância, que é o que a gente estava dizendo da necessidade de ter participação na construção das políticas públicas. Então, eu queria estar dando esse relato para vocês e agradecer profundamente por vocês estarem com a gente e também ao Kleber. Se vocês quiserem se despedir, Lyon, Tainá, Xande. Sempre a Tainá em primeiro lugar. Olha, pessoal, realmente agradecer também a Mônica por essa oportunidade de estar encontrando com as escolas do Vale do Ribeira. A você, Kleber, muito obrigada aos alunos que se disponibilizaram e estão aqui trocando com a gente. Também muito obrigada. Espero que vocês sigam a carreira que vocês pretendem seguir, mas que não desistam delas. Eu acho que sempre é possível. Enfim, a situação realmente no país, espero que tenda a melhorar, para que a gente possa ver mais e mais jovens na universidade e fazendo cursos, sendo possível realizar seus sonhos e ter uma profissão, né, digna, enfim. Muito obrigada por vocês estarem hoje aqui, obrigada ao Xande, foi um prazer ter você nessas conversas, o Lyon também, obrigada a toda a equipe, né, que está junto com Mônica, da Mostra, e qualquer coisa, se vocês precisarem, tiverem dúvidas sobre o cinema, sobre profissões do audiovisual, a gente tem rede social, falo por mim, mas acho que com os meninos também é tranquilo, vocês podem me adicionar, perguntar, e acho que é isso. Obrigada, viu, pessoal? Bom, eu gostaria primeiro de agradecer a Mônica, ao Edu, da Mostra de Cinema, por essa oportunidade de estar aqui. Para mim é um prazer falar com gente jovem. Eu, apesar da idade, sou jovem, continuo sendo da turma do Fundão. E quero dizer que, para mim, fazer cinema, além de um meio de ganhar dinheiro, é uma grande diversão. Então, tenham certeza que, se vocês escolherem seguir por esse segmento, essa atividade aí no futuro, talvez vocês não ganhem dinheiro, mas vão ser muito felizes com certeza. Fico à disposição, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, comentários, enfim, se surgirem ideias, dúvidas depois, estou à disposição. A Mônica e o Edu, através do Kleber, têm os meus contatos, pode passar, viu, Mônica, sem problema algum. E queria agradecer também a presença do Xande, da Tainá, vocês são muito bacanas. E é isso, vamos em frente, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês aí da escola, os professores, alunos, coordenação, direção, agradecer o Lyon, a Tainá, a Mônica, Eduardo, os filhos da Mônica, a todo o pessoal envolvido na primeira mostra de cinema do Vale do Ribeira. E assim como eu disse, né, que a minha vida no cinema teve um antes e um depois da oficina, na minha vida eu tive o antes e o depois do Vale. Eu adoro a região. Eu sou de São Paulo, mas morei no Vale do Ribeira há muitos anos. E eu só aprendi com vocês aí do Vale. Muito obrigado por tudo. Valeu, gente. Agradeço também a oportunidade, né, de trazer a primeira mostra de cinema do Vale do Ribeira aqui para a nossa escola. Em nome da escola, os estudantes aqui também, né, parabenizar o trabalho, né,
vocês que foram premiados, da Tainá, do Leon, do Xande aí. Dizer que a gente está bem feliz, né, de estar compartilhando esse momento com vocês. Espero que possamos, aí, em breve, né, trocarmos mais, seja online, seja presencial, né? A gente está aqui sempre disponível para promover, né, essa inclusão, né? E eu lembro lá da primeira fala, né? Acho que foi, não sei se lembro se foi a Tainá mesmo que falou, né? Da deficiência de espaços, né? De cinema aqui, né? E de grupos. Então, assim, a gente está disposto aqui em Cananéia para somar e fazer acontecer aqui no Vale, né? Então, fico feliz aí pela oportunidade. Continuo no conselho ainda, a Mônica firme e forte aqui, lutando, né? Suando a camisa aqui. Mas sempre com esse objetivo, né? De transformar esse lugar, que, como vocês disseram, é um lugar muito especial, né? Então, aqui aqui pode ser um reduto, assim, né? De grandes profissionais, e é isso que a gente almeja, né? Então, muito grato mesmo pela oportunidade. Vamos que vamos. Valeu. Obrigada, gente.